Servidores da Alesc se unem para a realização de serviços voluntários. Código-fonte de urnas é inspecionado pela Polícia Federal. Escola do Legislativo passa a contar com regimento interno. E veja também, economia catarinense é puxada por exportações de carne suína. Esses são os destaques do TVAL Notícias que começa agora. Boa noite para você. Começamos a edição de hoje lembrando ao setor agrícola que entra em vigor em setembro o Plano Setorial de Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária. A medida é por meio de portaria do Ministério da Agricultura e foi publicado no Diário Oficial da União no dia 10 de agosto. A regra inclui o período de 10 anos e vale até 2030. O documento passa a valer a partir do dia 1º de setembro. A portaria detalha a política do setor. A intenção é reduzir os impactos do gás carbônico na produção agrícola brasileira por meio de incentivos e fomentos a tecnologias ambientais. Agora vamos falar da Escola do Legislativo. A instituição conta com um regimento interno. O documento organiza as ações e regras das atividades do setor. Desde o surgimento da Escola do Legislativo, em dezembro do ano 2000, as atividades desse importante setor do Parlamento Catarinense evoluíram ao longo do tempo. O foco inicial, que eram os servidores da Assembleia, foi ampliado e chegou às câmaras de vereadores espalhadas pelos 295 municípios catarinenses. Uma ferramenta fundamental de formação na atividade legislativa, política e de cidadania. Após 21 anos, a escola vive um novo momento. A escola, a partir do regimento interno, que foi aprovado pelo plenário da Alesc, a escola fica autorizada ou fica legitimamente concedido o direito, né, ou o dever de atender todos os poderes, o judiciário, os executivos, o executivo estadual e municipais, além do que já faz, né, de atender a população em geral e os servidores dos legislativos. A criação do regimento interno da Escola do Legislativo atende a uma crescente demanda. Este é o grande diferencial do trabalho que nós viemos realizando até agora, para o trabalho que nós poderemos realizar e atender essa demanda que é muito significativa, que nos chega com muita frequência, que é a qualificação e a capacitação de servidores, de todos os servidores públicos, agentes políticos e agentes públicos. Iniciativas como o Vereador Mirim, o Parlamento Jovem e a Caravana de Inclusão da Mulher na Política aproximam o parlamento da sociedade. Nos últimos 4 anos, a escola atendeu praticamente 100 mil pessoas, seja presencialmente ou em cursos à distância, mesmo durante a pandemia. E a expectativa é ampliar o atendimento a outros servidores públicos e à comunidade. E eu acredito agora que, ampliando o leque de atuação da escola, nós possamos, né, na próxima legislatura, nos próximos 4 anos, eu acredito que a gente possa alcançar um número talvez 50% maior, talvez a gente chegue lá em 150 mil pessoas, quem sabe até dobrar, né? A Polícia Federal começa o processo de inspeção das urnas eletrônicas. Quem traz mais detalhes sobre essa ação que visa dar mais segurança e transparência é o repórter Rubens Cardiga. Paulo César, está acontecendo no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília a inspeção por técnicos da Polícia Federal do código-fonte das urnas eletrônicas e do sistema de votação. Esse procedimento, feito nas urnas que serão utilizadas nas eleições deste ano, ocorre até a próxima sexta-feira, dia 26. Em um espaço especialmente preparado pelo tribunal, os representantes da Polícia Federal vão estar em contato direto com os servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE, para esclarecimento das dúvidas sobre a segurança do processo eleitoral. A abertura dos códigos-fontes é uma atividade obrigatória e é realizada antes de cada eleição. O código-fonte é um conjunto de comandos e instruções escrito em linguagem para computadores que integram um programa capaz de acionar o funcionamento de equipamentos eletrônicos. Esse conjunto de linhas de programação pode ser verificado por técnicos de partidos políticos, do Ministério Público, da OAB, das Forças Armadas, das universidades, além da Polícia Federal. De Florianópolis, Rubens Cardiga. Depois do intervalo, vacinação contra pólio e atualização de cadernetas superam expectativas em Santa Catarina.
já estamos de volta. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina divulgou nesta semana o balanço sobre o dia D da vacinação contra a poliomielite e reforço de imunização de crianças e jovens. Segundo a DIV, mais de 120 mil cadernetas de crianças e adolescentes foram atualizadas no sábado passado. Do montante, mais de 71 mil foram de atualização da vacinação. Já outros quase 50 mil foram por conta da campanha nacional contra a poliomielite. Para a DIV, comparado com a campanha anterior, os números superam as expectativas. A vacina contra a polio, ou paralisia infantil, como é conhecida, é destinada para crianças de até 5 anos. E os reforços e atualizações das cadernetas para crianças e adolescentes até 15 anos. Vale lembrar que a campanha nacional, que teve início em 8 de agosto, segue até o dia 9 de setembro. As vacinas disponibilizadas evitam a proliferação de pelo menos 20 doenças. Vamos mudar um pouco de assunto? Você já foi voluntário? Servidores do Parlamento Catarinense, por meio de 2 instituições representativas dos funcionários, realizaram uma ação conjunta que resultou em um documentário. Assista com a gente um trecho. As 2 entidades que representam os funcionários da Assembleia Legislativa, o Sindalesc e o Afalesc, produziram um documentário. O tema abordado foi a campanha Juntos Somos Mais Forte, realizada este ano e que arrecadou mais de R$ 74 mil com servidores e voluntários. O audiovisual mostra o resultado da ação. Com as doações que alcançaram os R$ 70 mil, foi possível adquirir 638 cestas básicas, 638 kits de higiene, 639 kits de limpeza e uma máquina de lavar. Durante as entregas, 2 situações foram marcantes para os voluntários das entidades que representam os funcionários do Parlamento. Tanto na creche Monte Muriá quanto no assentamento, foi uma situação bem nova para a gente. A gente chegou naquele lugar onde havia dificuldade de acesso, né, as pessoas em condições precárias, e depois a gente ficou sabendo que ainda eles foram expulsos, né, e então se as condições já eram precárias naquele lugar, a vida deles ainda tornou-se pior ainda. E na creche, as crianças dando tchau, obrigado e felizes. A gratidão é um traço significativo nesses momentos e quem recebe certamente vai lembrar para sempre do apoio que chegou em uma hora tão necessária, em especial em um ano que o Brasil registrou 33 milhões de pessoas que passam fome. Nós aqui da Ocupação Carlos Marighella queremos agradecer à Afalesc, queremos agradecer ao Sindicato Sindalesc por todo esse apoio, por todo esse carinho. Estamos aqui já há mais de um mês nessa luta incessante para apresentar essa denúncia, para apresentar o que está acontecendo, né? Mostrando a realidade das famílias aqui da Palhoça, mostrando a realidade do que acontece aqui na Guarda do Cubatão, do que acontece na Beira Rio, do que acontece na Caminho Novo, né? Que é a carestia cada vez maior das famílias. E nesse sentido de se doar em causas humanistas, uma policial militar do Parlamento Catarinense tem se dedicado a ajudar e levar um pouco de alegria às crianças do Moçambique. Santina Campanholo é policial da casa há 22 anos. É conhecida por todos pelo seu jeito carinhoso de tratar quem chega ao parlamento e também os servidores. Em 2010, a vida dela tomou um rumo que ela não esperava. Foi diagnosticada com câncer. E aí começa toda a história. Fazendo tratamento, conheceu uma médica da ONU, a Organização das Nações Unidas. Foram 7 anos lutando contra a doença e venceu. Por ser uma mulher otimista, autoastral, ela acabou sendo convidada para conversar com mulheres na mesma situação que ela, em Moçambique. Fiquei apaixonada por tudo que eu vi lá, pelas pessoas principalmente, e estou indo por lá até hoje. A partir daí, ela passou a ir todos os anos para lá. Fez amigos e conheceu projetos sociais. Se comoveu com a situação das famílias que vivem em situação de extrema pobreza. Foi em 2017 que eu recebi um pedido de um dos cuidadores de lá, que é o Pedro Kembo, e eu, desde então, passo aí todos os anos nessa cidade, chamada Tete. São crianças, hoje são 35, mas já tiveram 90 crianças, que hoje já são mais adultos, né? Já estudam, né? Os que forem encaminhados já estudam até no 2º grau, no nível médio para eles.
E eu tento fazer um pouquinho só, porque eu precisava de muito recurso, mas eu não tenho condições de fazer o que eu gostaria realmente de fazer, né? Santina leva daqui bolas e bonecas de pano. Lá compra material escolar. As crianças usam apenas caderno, lápis, caneta e lápis de cor que é dividido entre elas. A policial conta que em todos esses anos visitando o país, continua conhecendo outros projetos. Eu conheci um projeto agora chamado Aldeia das Crianças, que é de uma ONG suíça. E a partir de então eles vão ajudar nesse projeto com cestas básicas, zinco para cobrir as casas, milho. Eu falo nisso porque são as coisas mais básicas para eles, né? Teve uma enchente muito grande agora, 2 meses, e tem gente que ficou sem casas. As casas não são nem comparadas às nossas daqui. Desde 2019, com a pandemia, ela não conseguiu mais viajar. O retorno tão esperado foi este ano. Eu me senti muito feliz e eu sou sempre um ser humano melhor, cada vez que eu vou, cada vez que eu volto. Mesmo depois que eu volto, eu fico muito feliz de saber que eu contribuí um pouquinho só. Eu sempre digo, Cláudia, que eu não tenho nada assim demais para doar, mas eu tenho amor, carinho, e eu sempre falo no Beija-Flor. No incêndio na floresta, ele só leva um pingo no bico, porque ele não consegue levar mais, né? Talvez o meu pingo seja para encher um copo d'água e matar a sede de alguém. É isso. Que exemplo e que sirva aí de otimismo e estímulo para outras pessoas também contribuírem com várias situações aí que a gente percebe não só lá fora, mas aqui no Brasil também. Depois do intervalo, a economia de Santa Catarina ganha novos mercados internacionais e amplia o cenário financeiro. E já estamos de volta. Santa Catarina comemora os resultados da economia. As exportações alcançaram, nos 7 primeiros meses, o volume financeiro de 7 bilhões de reais. Isso representa 25%, comparando com o mesmo período do ano passado. Entre os motivos dessa retomada estão a qualidade do produto catarinense. Um setor que contribuiu foi o de carnes. Santa Catarina passa a fornecer carne suína para a Rússia, Japão, Filipinas e Tailândia. Foi uma compensação com a diminuição de exportações por parte da China. Os dados são da Fiesc. Você já deve ter acompanhado em nossa programação diversas reportagens e chamadas sobre exposições no Parlamento Catarinense. Pois é, isso também só é possível graças ao trabalho de uma equipe técnica que cultiva a prática no prédio central da Assembleia Legislativa. Conheça agora um pouco sobre a gerência cultural. Exposições artísticas, lançamentos de livros, quadros de diferentes artistas que podem ser apreciados nos corredores do Parlamento. A cultura faz parte do dia a dia da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O setor de gerência cultural é responsável por cuidar da agenda cultural do Parlamento. São 3 espaços diferenciados, todos localizados na sede da Assembleia Legislativa em Florianópolis. No espaço didático-cultural, são realizadas várias exposições a cada ano, com fotografias, pinturas, desenhos. No espaço cultural Jerônimo Coelho, são realizados lançamentos de livros. E na Galeria de Arte Ernesto Meyer Filho, localizada no hall de entrada do Parlamento, fica o principal espaço de exposições da Assembleia Legislativa. Anualmente, um edital é aberto para a seleção de novas mostras. Esse edital ele tem 2 momentos, um momento de classificação e posteriormente de avaliação, né? A comissão avaliadora ela é formada por integrantes do Centro de Artes da UDESC, da Fundação Badesc e do Corpo Técnico da Gerência Cultural. Ele é uma forma democrática de trazer o artista, as exposições para dentro do Parlamento. A Gerência Cultural da Assembleia Legislativa também é responsável pela organização e manutenção de aproximadamente 400 obras de arte que fazem parte do acervo artístico do Parlamento. Nós temos um serviço de conservação, um serviço de higienização dessas obras,
para que elas possam se manter conservadas, né? E nós podemos encontrar, na verdade a Assembleia é um museu aberto, porque em qualquer corredor, em qualquer lugar da Assembleia, seja num gabinete de deputado, ou numa sala de administração, ou na própria área comum da casa, a gente vai se deparar com essas obras do acervo. Mais informações sobre a realização de exposições e lançamentos na Assembleia Legislativa podem ser obtidas pelo telefone 48 3221 2584 ou pelo e-mail alesc.cultural@alesc.sc.gov.br. Toda a programação é aberta ao público. A casa está aberta das 7 às 19 horas todos os dias. As exposições estão sempre no espaço didático ou na Galeria Ernesto Meyer Filho, mas também em todas as partes da casa nós podemos ver as obras que fazem parte desse acervo. Agora vamos falar de Nelson Wedekind, nome da política catarinense que relembra alguns fragmentos da história do Estado. Ex-vereador, ex-deputado, ex-senador, é personagem do Fragmentos da História dessa semana. Na época se achava que esta democracia burguesa, na verdade, era uma democracia das elites, uma democracia dos poderosos. Mas, na verdade, ainda não há nada mais avançado que isso, porque a outra alternativa daí é o partido único. A outra alternativa é o Estado totalitário. A grande revolução, entende? É a revolução burguesa, a democracia burguesa, representativa. Como ela é? Ah, mas ela tem muitos efeitos. Ah, tem. A alternativa é a ditadura, entende? A alternativa é um governo só, mandando em tudo, entende? Perseguindo sempre os seus adversários, os seus opositores, cometendo toda espécie de falcatrua e de corrupção, porque ditadura, corrupção. Na democracia também tem. Mas só que daí tem olhar do Ministério Público, tem olhar da população, tem olhar da imprensa. Eu sou um pacifista hoje. Os meus ídolos políticos são o Gandhi, o Martin Luther King e o Mandela, porque eles fizeram revoluções sem dar um tiro. Isso é de uma grandeza. Esses são os meus ídolos. Então, é o primeiro dever do ser humano, não fazer mal ao outro. Não fazer mal. Fragmentos da História estreia hoje às 8h30 da noite. A gente fica por aqui. Você pode conferir outras notícias no site, nas redes sociais do Parlamento ou amanhã às 8 horas da manhã no Primeira Hora, ao 12h30 no Jornal do Parlamento. Uma boa noite para você e até amanhã.